Neste episódio vamos falar sobre a influência social e sobre o nosso comportamento em situações de emergência. Quando eu era mais nova, lembro-me perfeitamente dos meus pais terem muito receio de quando eu saía à rua e já começava a escurecer. Eles tinham mais medo quando eu saía à rua de noite do que quando era de dia, e isto devia-se ao facto de normalmente haver mais pessoas na rua quando é de dia, e por isso pensamos que se há mais pessoas, então caso eu precise de ajuda, caso haja um acidente, é mais provável que alguém me ajude. E por isso o receio deles era maior quando era de noite, porque haveriam menos pessoas e, portanto, em caso de emergência, não haveria tanta gente disponível para me ajudar. A maneira como nós vemos é que mais pessoas é igual a uma maior probabilidade de ser ajudado. E eu sei que os meus pais não são os únicos a pensar isto. Há muitos pais por aí a pensar o mesmo, e eu própria, seguindo a lógica da coisa, parecia-me que de facto fazia sentido ser assim, e que por isso devia ser verdade. Normalmente o ser humano tende a cair nesta falácia de achar que só porque uma coisa faz sentido e só porque uma coisa parece encaixar, que isso é evidência suficiente para dizer que será verdade. É uma falácia. Na realidade passa-se exatamente o oposto. Por vezes, mais pessoas à nossa volta pode resultar no caso de ninguém nos ajudar. A psicologia social refere-se a este fenómeno como o bystander effect. Temos o exemplo clássico de Kitty Genovese, uma mulher de 28 anos que foi esfaqueada até à morte à entrada do seu apartamento em Nova York em 1964. Dezenas de vizinhos testemunharam o que aconteceu. Alguns ouviram Kitty a gritar, outros viram mesmo o que estava a acontecer e ninguém decidiu agir. E embora este caso se tenha passado nos anos 60, tenho a certeza que são capazes de pensar num exemplo mais recente, pois isto ainda acontece nos dias de hoje e eu sinto que não é suficientemente discutido. E porquê é que ninguém agiu? Terá sido porque se sentem indiferentes ao que aconteceu? Será que foi por temerem as consequências do que poderia acontecer caso tivessem intervido? Não parece muito provável, pois a maior parte das testemunhas não estava a ser vista pelo agressor, estavam no conforto das suas casas e por isso era difícil o agressor ter conhecimento, por exemplo, que teriam sido elas a ligar à polícia caso o tivessem feito, que não fizeram. A razão mais plausível é aquela que é defendida pelo bystander effect, que basicamente diz que as testemunhas não agiram pois conseguiam ver-se umas às outras. Conseguiam perceber que não eram as únicas que estavam a ver o crime. As pessoas viam as luzes dos vizinhos ligadas e as silhuetas de outras pessoas à janela dos seus apartamentos e, portanto, tinham a percepção de que haviam mais espectadores, que elas não eram as únicas a observar o crime. E em situações de emergência, nós guiamos-nos muito pela influência social para tentar perceber o que é que devemos fazer. Influência social significa que os indivíduos procuram pistas com base no comportamento das pessoas que os rodeiam para tentar determinar qual o melhor curso de ação. E o bystander effect ocorre quando a presença dos outros, real ou não, a percepção de que há outras pessoas à nossa volta, faz com que seja menos provável alguém intervir numa situação de emergência. O nosso pensamento é: ok, se estão aqui mais testemunhas, então de certeza que alguém já terá feito algo em relação ao assunto. Por isso não é necessário que eu tenha de fazer alguma coisa. E isto chama-se difusão de responsabilidade. Ou seja, quanto mais pessoas à nossa volta, menos responsáveis nós nos sentimos e menor a probabilidade de agirmos perante o assunto. Por isso, na realidade, os nossos pais não estavam assim tão certos. Porque se só houver uma testemunha, é muito mais provável que essa pessoa faça alguma coisa do que se houverem 100 testemunhas. Porque a responsabilidade cai toda sobre essa uma pessoa e não se dispersa pelas 100 pessoas. O conceito de social loafing, ou inércia social, desleixo social, ajuda a entender melhor esta questão. Social loafing é a tendência que um indivíduo tem de se esforçar menos quando está num grupo do que quando está sozinho. Cada membro de um determinado grupo contribui menos do que iria contribuir caso fossem os únicos responsáveis por determinada tarefa. Ou seja, se nos pedirem para bater palmas muito alto, ou puxar uma corda, nós vamos bater palmas mais alto se estivermos sozinhos do que se houver outras pessoas a bater palmas connosco. Igualmente, não vamos exercer tanta força na corda se estiver um grupo de pessoas a ajudar-nos a puxar a corda. E isto não é necessariamente mau. Talvez possam estar a pensar que isto significa que estamos a ser preguiçosos,
Mas eu não acho que seja isso exatamente. Simplesmente não há mesmo necessidade de aplicar tanta força na corda se houver outras pessoas que também estão a puxar a corda. Eu vejo isto como sendo algo prático, eficiente e não exatamente como preguiça. No fundo, mostra-nos que nós sabemos confiar uns nos outros e sabemos funcionar enquanto grupo. Claro que depois há pessoas que se aproveitam deste fenómeno. Quantas vezes em trabalhos de grupo é que esta distribuição de responsabilidade acaba por sobrar só para um membro do grupo? E geralmente era eu, esse membro. Mas lá está, também é porque eu não confio muito nos outros e principalmente não confio no sentido de responsabilidade dos outros. Mas lá está, não há mal nenhum em poupar energia e esforço se a tarefa for cumprida no final. Também temos de reconhecer que é natural não saber o que fazer numa situação de emergência. Nós gostamos sempre de acreditar que vamos ser a exceção que justifica a regra. Isso é um tema para outro vídeo, mas a maior parte das vezes nós fazemos jus à regra. É normal. Provavelmente é a primeira vez que estão a passar por aquela situação. Por isso não têm conhecimento do passado para vos guiar no presente, que é o que nós tendemos a fazer normalmente. Apoiamos-nos em eventos passados quando não temos a certeza de como agir. Quando uma situação é completamente desconhecida, nós temos receio de fazer alguma coisa. Paralisamos. Também temos medo de estar a interpretar mal a situação e a achar que se trata de uma emergência quando não é. Duvidamos muito da nossa percepção e, com razão, nem sempre é fiável. E lá está, a maior parte das vezes somos condicionados pelo medo de que intervir pode trazer consequências negativas para nós e isso também nos para de fazer o que quer que seja. Há muita coisa a passar-se na nossa cabeça numa situação de emergência. E lá está, sem esta referência do passado, tentamos olhar para o comportamento das pessoas à nossa volta e na influência social. E o que é que podemos fazer para tentar contrariar o lado negro da influência social? Passa muito por tentar desconstruir esta noção que temos que mais pessoas significa mais oportunidades para alguém agir. Duvidem deste pensamento. Não lhe prestem atenção e foquem-se no sentimento que têm de fazer algo, por muito pequeno que seja. Sintam-se responsáveis no minuto em que veem e que suspeitam que algo não está bem. Mesmo que não passe de uma suspeita, mesmo que não tenham a certeza do que se está a passar, tentem saber. Procurem saber. Mas não deixes de sentir-te responsável. Não deixes que a presença dos outros e a influência dos outros interfira com o teu sentido de responsabilidade. Não se a vida de alguém estiver dependente da tua capacidade de agir. Pode não ser considerado um crime não ajudar alguém que precisa de ajuda, mas é moralmente errado e isso devia ser o suficiente para não querermos ser essa pessoa que não ajuda o outro. Nestas situações, temos de dar mais importância a falsos negativos do que a falsos positivos. Eu sinto que muitas vezes estamos preocupados com falsos alarmes e temos medo do ridículo e de nos sentirmos ridículos e não queremos intervir se algo não estiver de facto a acontecer. Mas eu acredito que é muito pior se algo estiver de facto a acontecer e nós não fizermos nada do que se nada estiver a acontecer e nós agirmos. É muito comum dizer-se, e eu concordo, que nos arrependemos mais daquilo que não fizemos do que aquilo que fizemos. Tentem lembrar-se disso quando não estiverem certos do que fazer, quando a situação for difícil de avaliar, pensem nos falsos negativos e no que isso pode significar para a pessoa que poderá estar a precisar de ajuda. Outra coisa que podemos fazer é tentar colocar-nos na posição da outra pessoa e tentar ver as coisas da perspectiva dela. Desligarmos de nós, sairmos da nossa bolha e focarmos só na outra pessoa. Pensem se fosse convosco, se estivessem numa situação em que estão mesmo desejantes que alguém venha e faça alguma coisa. Pensem mesmo em momentos em que vocês próprios desejaram ser ajudados. E recorram a essas memórias sempre que não saibam como devem agir, em vez de olhar para o comportamento dos outros. Assumam-se responsáveis de forma a agirem. É fácil falar, eu sei. Eu própria estou a trabalhar nisto. Eu lembro-me de uma vez em que estava no carro com uma amiga e passámos por um casal que estava mesmo à porta de casa. Penso eu que seria a casa deles. E como estávamos em andamento, eu pareceu-me ver de raspão aquilo que parecia ser o homem a puxar os cabelos da mulher. Pareceu-me ver isso. Foi tudo muito rápido e eu não me recordo de ver ninguém na rua naquele momento. E era dia já agora. E eu disse à minha amiga: olha, eu acho que temos de voltar para trás, ou pelo menos
chamar a polícia porque eu vi algo que não me pareceu bem, mas ela ficou preocupada que fazer isso pudesse ter repercussões para nós. Ela não gosta de interferir na vida dos outros, e eu também não, a menos que eles estejam em perigo. E nós estávamos dentro do carro, por isso, tal como no caso da Kitty Genovese, eu não sinto que corrêssemos qualquer perigo. Podíamos simplesmente ter ligado à polícia e talvez isso tivesse-me dado alguma coisa. Mas a minha amiga recusou-se a ajudar e era ela quem ia a guiar. E ela também era mais velha do que eu e tudo isto também fez com que o meu sentido de responsabilidade se dissipasse. E como ela estava tão calma e lá está, como tudo aconteceu tão rápido, eu comecei mesmo a duvidar do que tinha visto e pronto, continuámos a guiar como se nada tivesse acontecido. E eu ainda me lembro disto super vividamente até aos dias de hoje, e isto já foi há bastante tempo, e ainda me pesa muito não ter feito nada. E algo que me ajuda a combater este medo de fazer a coisa errada é mesmo pensar que se eu reparei em algo, então automaticamente não posso agir como se nada tivesse acontecido. Até porque é uma coisa boa estar atento ao nosso redor. É bom reparar em coisas que mais ninguém repara. Não tenho o direito de me fingir cega a uma situação só porque essa situação pode ser difícil e desconfortável de resolver. E com isto chegamos ao fim deste episódio. Eu espero que vocês tenham gostado e que vos tenha feito pensar. E obrigada por estarem desse lado.